Boa noite, pessoal. Hoje eu vou deixar a aula para vocês gravada, porque é uma atividade prática. Eu vou estar disponível a partir de umas 7h30 no link para estar auxiliando e tirando dúvida na execução dessa atividade. Essa atividade, o prazo dela não é hoje, mas eu vou colocar esse período do horário da aula para os grupos ou individualmente que consigam fazer a atividade. A atividade é o do estado da arte, que equivale a um percentual da nossa avaliação. Essa atividade em si é em cima daquela planilha do Excel que eu pedi na última aula. Ela deve ser executada conforme também na aula em si online que eu dei na última aula explicando como fazer as buscas nos sites de determinados termos e determinados assuntos, que é o tema do trabalho de vocês. O tema vocês podem fazer esse trabalho aqui no tema individual que vocês querem ou no do grupo mesmo. Eu sugiro do grupo porque se torna mais fácil o compartilhamento e a organização em si depois, que pode ser publicado se vocês conseguirem um número suficiente, tá? Mas para a atividade eu defini um número já específico que mais em seguida eu já vou apresentar. Primeira coisa, a base de dados que nós vamos trabalhar vão ser as três que eu trabalhei na última aula, a Cielo, a Spell e a do Google Acadêmico, tá? Eu sugiro que vocês escolham uma delas, ou se for do grupo, cada um do grupo pegue uma das bases para fazer. Aqui eu vou explicar mais sobre cada uma delas, tá? A primeira aqui, o do Google. Primeiro, eu botei um exemplo, sempre no Google Acadêmico, coloquem o termo que vocês estiverem procurando entre aspas e o termo PDF do lado. Desmarquem patentes e citações, tá? E vai dar Covid-19 tem 458 resultados já. Eu usei o exemplo do Covid-19, que é um tema recente e vai dar poucos artigos, né? Eu pesquisei só em português, também façam isso também, ou qualquer idioma vai dar até os escritos em inglês, etc, etc, mas se baseiem em português, tá? Aqui, esse exemplo é como deve ser feito no Google. Daí, tendo esses trabalhos aqui, eu sugiro que peguem os que forem de referência de artigo, de periódico, né? Vocês vão clicar aqui neles e vão abrindo. Esse aqui provavelmente ele está em PDF e vocês vão ver que é dessa revista, Public Health. Mas tentem pegar, por exemplo, esse aqui, é de uma outra revista brasileira, esse aqui seria interessante, etc. Mas o tema que vocês forem usar, eles vão abrir diversas revistas, né? Procurem pegar revistas que têm o ISSBN, que é uma classificação da revista, tá? Todas elas têm esse código. Depois eu vou explicar por quê. Aqui é como se faz no Google, tá? Aqui no Spell, o do Spell sim, ele é o que vai dar resultados mais diretos. Os que forem fazer individualmente, eu sugiro trabalharem com o Spell ou o Cielo e não no Google Acadêmico, tá? E aqui eu abri a tela da pesquisa avançada, tá? Na pesquisa avançada vocês podem colocar o termo, aqui é por termos, tá? E procurem pesquisar no título do documento, tá? O tema de vocês. Marquem aqui, deixa eu abrir um marca-texto aqui. Marquem aqui artigo, tá? E as áreas vão estar aqui as áreas. Marquem administração, contabilidade e economia. E o termo e o texto, a escrita do trabalho, no caso, selecione o idioma do português. Feito isso, aqui vai dar os resultados, tá? Esses resultados eu sugiro que vocês salvem numa pasta e baixem esses artigos, tá? Os artigos na quantidade que eu vou pedir na atividade. Por isso, salvem primeiro eles na pasta. Aqui já tem algumas situações, vocês podem colocar aqui para exibir os resumos, tá? Isso aqui ajuda a fazer a análise dessa atividade que nós vamos estar fazendo. O Cielo, tá? Aqui no Cielo eu coloquei o termo em si, pode ser feito o termo, colocar o termo. Aqui onde tem todos os índices, tá? Aqui você seleciona o título do documento. É uma maneira que faz com que ele tenha um filtro mais apurado. Ou deixem todos os índices se não encontrar o termo. Aqui nessa caixa aqui na lateral, ó, vocês verão já que tem os periódicos, tá? Tem a análise dos periódicos, portanto, esses aqui também do Cielo, todos são de periódicos. Baixem da mesma forma os artigos, tá? Ele tem o texto aqui para baixar o resumo, tá? E aqui para baixar o artigo.
Sugiro que baixem os artigos também numa pasta, para ficar mais fácil a análise depois. Tem também aqui como exportar, tá? Daqui a pouco para exportar, ele vai exportar, mas daí teria que verificar o entendimento de vocês. O momento talvez não seja para isso, mas existe essa possibilidade de exportação aqui no Cielo, tá? Que depende um pouco do conhecimento de informática mesmo em relação a tabelas do Excel. Mas nesse momento não precisa para a atividade, tá? Vou seguir para a atividade agora. A atividade eu dividi em duas etapas. A primeira etapa, façam buscas de 10 artigos por aluno do grupo. Cada um do grupo procura 10 artigos. Ou o grupo faz uma busca, se forem 3 pessoas, dos artigos sobre determinado tema e peguem os 30 primeiros, os 30 mais recentes e distribuam 10 para cada um. Tá? Se forem individualmente, pode fazer 10 artigos só. Os mais recentes ambos. Tem que ser... Busquem os 2020, 2019, provavelmente não vai passar desse período os artigos. Tá? 2018 tem algum tema que seja muito pouco pesquisado, mas a maioria vocês vão encontrar nos últimos anos, no último ano ou nos últimos 2 anos. Tá? Quem quiser publicar, daí sim, faz uma pesquisa maior, mas eu, como exercício, eu sugiro que façam sobre os 10 para depois entenderem como faz. A prática dele vai ser em cima da tabela do Excel, como eu falei, que é a segunda etapa. Aqui está catalogar eles no Excel, que foi o feito na última aula, analisar eles colocando a análise na planilha, e agora eu vou explicar como fazer isso. Aqui está a planilha do Excel, alguns cabeçalhos, tá? O artigo, aqui o número, 1, 2, 3, 4, sempre aqui, coloquem aqui os números, tá? Os títulos, copiem e colhem aqui os títulos dos artigos, copiem e colhem eles aqui. Uma dica, cliquem na caixa que abre aqui em cima, na caixa de texto aqui em cima, cliquem 2 vezes para colar ali, que fica mais configurado a planilha automaticamente. Colhem aqui o periódico, o Qualis, a parte do Qualis. O do Qualis, eu preciso que vocês daí acessem o link que está disponível no Moodle, do Qualis. Tem um link para o Qualis. Pesquisem o periódico e coloquem qual o Qualis é aqui, tá? Ou fator de impacto, mas procurem no Qualis. Se for de uma revista que não tenha o Qualis, vocês busquem fator de impacto e o nome do periódico no Google e escrevam aqui qual é o fator de impacto ou o Qualis. Tá? Deu preferência fazerem nos artigos em português que estão no Qualis brasileiro. O ano de publicação do artigo e aqui os autores. Tá? Os autores eu sugiro e abram em até 6 colunas, tá? Uma coluna para cada autor, e palavras-chave até 4 colunas, uma palavra-chave por coluna. Feito isso, segue. Tipo do objeto. Aqui eu explico mais isso. Tipo do objeto. O artigo foi feito numa empresa, com colaboradores, foi a partir de documentos. Como que foi feito? Qual é o objeto que foi feito? Tá? Referências. Qual é a base teórica utilizada? Peguem o capítulo do referencial teórico desse artigo e pode ter até 3 colunas, tá? Essas referências bibliográficas aqui. E coloquem ali quais os 3 principais autores que vocês consideram que foi utilizado. Uma dica, se vocês conhecem o assunto, tentem buscar aqueles que eles amparam como modelo. Qual o modelo que eles usam? Qual a base que eles se ampararam? Eles explicam isso nos referenciais, não precisa vocês lerem todo o referencial. Isso vocês fazendo uma leitura dinâmica sobre o referencial, vocês já vão identificar. Se vocês encontrarem figuras, modelos ou estruturas, normalmente são as referências base que são utilizadas. Colhem 1 até 3 desses autores. O método, na parte do método aqui, método, qual é o tipo de pesquisa, que eu preciso só que classifiquem se é quali quant ou quali quant. Pode ser trabalhos que tenham os 2 métodos. Escrevam aqui. Local da pesquisa. O local é onde foi realizada essa pesquisa, onde é que ela foi feita. Ela foi realizada onde? No interior do Rio Grande do Sul, em Cruzal, no interior do Rio Grande do Sul, num grande centro, numa região metropolitana, numa grande empresa, numa pequena empresa,
numa empresa tanto, onde que foi feito isso, tá? O local da pesquisa. Análise dos dados, análise de conteúdo, análise multivariada, eles dizem, procurem o termo análise no artigo, tá? Ctrl F, análise, vocês vão identificar análise de conteúdo, análise pode ser que tenha mais de uma análise de conteúdo, análise multivariada, podem ter várias análises. Colhem uma coluna para cada uma, tá? Tipo de análise, questionário, entrevista, bibliográfica, documental, etc. Procurem também por termos, tipo de análise, na análise, botem, pesquisem por essas palavras aqui, se não encontrarem, deem uma olhada no capítulo do método, especificamente. A amostra, procure o termo amostra, ou se foi entrevista, procurem questionário para identificar o que vai aqui nessa parte da amostra. Escrevam aqui daí. Os resultados, o resultado nada mais é a resposta do objetivo do artigo, tá? E pode se encontrar no final dos resumos ou no capítulo específico dos resultados. Tem até 3 colunas para isso. Por fim, universidade, qual é a origem dos autores? De onde que é os autores do artigo? Podem ter até 6 colunas aqui a universidade. Normalmente não tem tantas, porque os autores normalmente são das mesmas universidades. E o grupo de pesquisa, pegar o primeiro autor e ir no Moodle, já está esse link aqui. Esse link está lá. Mudem aqui para pesquisador e botem aqui no termo de busca e procurem qual é o grupo de pesquisa que esse autor faz parte, que tem a ver com o tema de pesquisa de vocês. Isso é importante para quê? Para que quando vocês, em algum momento, forem fazer um trabalho relacionado a isso, vocês saibam quais são as pessoas que trabalham com esse tema. Quando vocês abrirem o grupo de pesquisa, vai ter vários integrantes. Mas nesse momento é só o nome do grupo de pesquisa que é importante. Feito isso, vocês têm para mim, ao finalizar isso, tá? Vocês vai ter um link disponível no Moodle e o prazo é até dia 27/4 para vocês me retornarem. O grupo me retornar ou a pessoa individualmente me retornar essa atividade, que ela vai ser avaliada até esse período aqui para ser feito. Hoje vocês terão a noite inteira para trabalhar nela, é a aula que vocês terão mais tempo para isso. Na próxima aula eu já tenho outro material para trabalhar. Consequentemente, eu sugiro que o tempo da aula de hoje vocês se dediquem a organizar essa situação e começarem a fazer aí no momento que tiverem dúvida, já irem me colocando as dúvidas, tá? No e-mail, no WhatsApp ou no próprio link ali que eu vou estar disponibilizando como um fórum e vou estar disponibilizando também um link onde eu estarei. Mas o WhatsApp vai ser o mais rápido, eu acredito eu. Vou retornar em fala para todos. Eu não vou digitar, vou retornar em fala para todos, para que fique gravado e possam se organizar para a execução. Estarei disponível, estou disponível hoje à noite do horário da aula, tá? Esse material provavelmente vai estar liberado bem no horário da aula, por causa das questões de organização mesmo. Mas qualquer dúvida, me procure. Certo? Bom trabalho para todos.